não diz dize-a Senhor, ele não diz dize-a Salvador, ele diz dize-a Mestre, porque na cabeça de Simão é isso que Jesus é, um rabi, um mestre, nada mais do que isso. Ele não é Senhor, ele não é Salvador, ele não altera destino eterno, ele é um estudioso, ele é um bom pregador, ele é um erudito, ele é mestre, dize-a Mestre. Agora Jesus faz-se de mestre, para depois fazer-se de Senhor. Ele faz-se de mestre contando uma parábola e depois faz-se de Senhor perdoando a mulher pecadora. E assim avançamos no sermão. Qual é a parábola? Versos 41 e 42. Uma das menores da Bíblia. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro 50 denários. O que é um denário? Uma unidade monetária correspondente a um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Portanto, um dos devedores devia cerca de 1 ano e meio de salário. Imagine você com uma dívida que corresponde a 1 ano e meio do seu salário. É o que devia o devedor número 1. O devedor número 2, por sua vez, devia algo correspondente a cerca de 1 mês e meio do seu salário. Um devedor devia 10 vezes mais do que o outro. O outro devedor devia a 10ª parte do que um. Em outras palavras, Jesus está dizendo que um deve muito mais e o outro deve muito menos. Mas se você tiver uma caneta aí, eu queria que você grifasse uma expressão. Mas é grifar mesmo. Sublinhar 2 vezes, para lá e fazer um quadradinho. Porque essa é a expressão mais importante para compreender o Evangelho. O início do verso 42 diz: não tendo nenhum dos dois com o que pagar. Grifa isso, meu irmão, estou falando sério, grifa isso. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar. Pela terceira e última vez. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar. É isso. Isso é o Evangelho. O que Jesus está dizendo? Que um devia muito mais. O outro devia muito menos. São devedores diferentes, distintos, desequânimes, em todos os aspectos. São pessoas diferentes, a origem da dívida é diferente, a quantidade da dívida é diferente, o numerário da dívida é diferente, o que fez com dinheiro emprestado é diferente, a natureza do débito é diferente, a origem do débito é diferente, o volume do débito é diferente. Mas uma coisa iguala aos 2 devedores. Nem o que deve mais, nem o que deve menos, tem condição de pagar a dívida. Aí disse Jesus que o credor foi e perdoou a ambos. Se você encontrar uma definição melhor sobre o Evangelho, quando eu estiver ali na porta ao final do culto, você me explique. Sabe o que Jesus está dizendo? Não é quem deve mais ou quem deve menos. É a incapacidade que o ser humano tem de pagar. Tem gente que teve o privilégio que eu não tive. De nascer numa família evangélica. De ser criado no melhor costume. De dar os seus primeiros passos no berçário da igreja. E depois de crescer na escola bíblica. De crescer na melhor conduta da moralidade e de jamais se desviar do caminho do Senhor. Louvado seja Deus. Sabe o que essas pessoas são? À luz de Romanos capítulo 3, verso 23. Pecadores. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Desde Gênesis capítulo 3, a queda está aqui no nosso DNA, instaurado dentro de nós. As pessoas que nasceram no berço esplêndido da igreja são pecadoras. Agora, devem muito menos. Tem gente que chega para Jesus toda arrebentada. Não teve a experiência de crescer na escola bíblica de férias, não teve a experiência de ensaiar no coral, pelo contrário, veio de uma família toda disfuncional, experimentou tudo que podia e não podia na vida, foi criada nessas religiões perversas, experimentou, viu tudo quanto é coisa ruim na vida. O pai não levou para a igreja, o pai levou para o bordel, o pai não levou para a escola bíblica, o pai levou para o bar. Aí quando chegou para Jesus, chegou todo arrebentado, Jesus acolheu. Só que aqui deve 500. Experimentou muita coisa ruim, fez muita coisa errada. Deve 500. Aqui não. Aqui deve 50. Vida toda fazendo o que é certo. Glória a Jesus, é isso mesmo. Mas é pecador também, deve 50. Entre aqui e aqui de Jesus, tem muita diferença. O que deve 500 tem marcas na vida que o que deve 50 não sabe. Graças a Deus. Tem traumas que o que deve 50 não precisa administrar. Vivenciou coisas que o que... Não. Mas tem uma coisa em comum entre os dois. O mais puritano dos homens e o mais marginalizado dos homens. Tem muita diferença, mas tem uma coisa em comum. Nem esse e nem esse tem condição de pagar a dívida contra Deus. É isso que Jesus está dizendo. Não dá para pagar a dívida contra Deus. As suas obras não pagam a dívida contra Deus. O seu envelope de oferta não paga a dívida contra Deus. A sua frequência dominical não paga a dívida contra Deus. A sua conduta de bom cidadão não paga a dívida contra Deus. A dívida que a humanidade tem contra Deus é impagável. Não é quem deve mais, não é quem deve menos. Que nós não temos condições de pagar. Não tendo nenhum dos dois condições de pagar, perdoou a dívida de ambos.